Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te contar agora que o zagueiro Dória, 31 anos de idade, que já foi jogador do São Paulo lá atrás, acaba de ser oferecido ao tricolor. Dória está rescindindo de forma amigável seu contrato com o Atlas do México e gostaria de voltar ao Brasil. Dória defendeu São Paulo em 2015, emprestado pelo Marselha, na oportunidade de 18 jogos e 2 gols. Depois ele saiu do São Paulo e atua na Espanha, na própria França, na Turquia, até chegar ao México em 2018. No futebol mexicano, sempre como titular, primeiro pelo Santos Laguna, depois pelo Atlas. Rescisão do contrato de forma amigável se deu por conta de uma dívida que o Atlas tinha com o jogador e a vontade do Dória de voltar ao Brasil. O nome dele foi sugerido ao São Paulo, foi avaliado pela comissão técnica e também pela diretoria. E apesar de ter uma boa imagem no São Paulo, o tricolor entende que hoje precisa de zagueiros mais jovens, até porque vários dos atletas que compõem o elenco já têm mais idade. Então é por conta disso que a chance de negociação com o Dória hoje é vista como bastante pequena. Contei para vocês, nessa manhã de quarta-feira, que James, zagueiro que pertence ao Mirassol, foi alvo do São Paulo, mas a pedida do Mirassol inviabiliza o negócio. O Mirassol comprou por 4 milhões de reais o atleta e quer vendê-lo por 31 milhões de reais. Também no vídeo dessa manhã já havia revelado que o São Paulo tem a intenção de contratar 6 reforços para o ano que vem. As prioridades: um zagueiro, um volante e um meia atacante. Preciso contar agora que o Atlético Paranaense fez sondagem ao São Paulo por Arboleda. O Furacão, que está de volta à primeira divisão, entende que o zagueiro equatoriano de 34 anos de idade seria o grande líder que o time precisa na volta à primeira divisão. Não é a primeira vez que um time do sul do país tenta a contratação de Arboleda. No começo do ano, o Grêmio sugeriu o perdão de uma dívida que o São Paulo tem com o tricolor pelo Ferreirinha, além do repasse em definitivo do Arboleda. Negócio que geraria na casa dos 5 milhões de dólares. O tricolor paulista disse ao tricolor gaúcho que não tinha negócio e o Arboleda continuava. E deve ser essa mesma resposta pro Furacão. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte importante do São Paulo que me contou que o Arboleda faz parte dos planos para a próxima temporada, apesar de uma mensagem enigmática que ele postou nessa terça-feira, dando conta de que quem voltar ao São Paulo para 2026 vai dar conta do recado. O Arboleda, que nessa temporada pelo tricolor fez 45 jogos com 4 gols marcados. Nicola, o Gaston Ávila interessa ao São Paulo? Deixa eu perguntar, o Gaston Ávila é um jogador que pertence ao Ajax e estava emprestado ao Fortaleza. Deixa eu ver se, quer ver? Ó, temos informação, hein? Perguntei agora, Gaston Ávila, do Ajax, que esteve emprestado ao Fortaleza, esse nome está na pauta? A resposta sim, tá? Então, ontem já contamos que o James do Mirassol foi um alvo, mas está descartado por conta da pedida. Já disse hoje que o Dória foi oferecido ao São Paulo e o São Paulo descartou. E agora dá para contar que Gaston Ávila, que disputou o último campeonato brasileiro pelo Fortaleza, interessa ao São Paulo, tá? Jogador que pertence ao Ajax, argentino, 24 anos de idade, não vai ficar no Fortaleza para a próxima temporada. São 24 anos, como eu contei, né? Pelo Fortaleza, 34 jogos. Era titular absoluto do time, tá? No Ajax ele jogou muito pouco. Ele é formado no Boca Juniors, passa pelo Rosário Central, é vendido para o Royal Antwerp da Bélgica. Depois se muda para o Ajax, onde não conseguiu jogar. Então, São Paulo, dá para contar que Gaston Ávila, zagueiro, 24 anos de idade, é um dos alvos do São Paulo para 2026. O São Paulo chegou a discutir com o Santos a possibilidade de uma troca envolvendo o Guilherme. O Guilherme iria para o São Paulo em troca do Luciano. O negócio morreu na última hora quando chegou na mão do presidente do São Paulo, Júlio Casares. O Júlio falou, peraí, o Luciano é mais jogador do que o Guilherme, vocês estão fazendo errado. E o São Paulo acabou por descartar esse negócio, que poderia ter acontecido na janela da metade do ano, tá? Acabou não acontecendo. O Guilherme está de saída do Santos. Isso é líquido e certo. E o Santos estava aguardando por propostas oficiais. Mandei mensagem aqui para uma pessoa do Santos. Assim que tiver resposta, conto para vocês. Renato Rosa, boa noite, Nicola, tudo bem? Uma pergunta. Se o Cruzeiro e o Fluminense forem para a final da Copa do Brasil, o São Paulo já garante vaga na pré-Libertadores, independente de quem for campeão? Sim. Cruzeiro passou pelo Corinthians, Fluminense passou pelo Vasco e a gente já tem todas as definições da temporada.
O São Paulo vai para a pré-Libertadores como oitavo lugar e o Botafogo vai para a fase de grupos da Libertadores como sexto colocado. São Paulo e Bahia seriam os representantes do Brasil na pré-Libertadores. Ó, já chegou a resposta, tá? Arboleda por Guilherme, procede? A resposta 0. Então, é difícil trocar um atacante de 31 anos por um zagueiro de 34, né? Não faria muito sentido. O Gilmar Santos perguntando sobre Pochettino no São Paulo, eu já vi essa especulação, mas é outro jogador que certamente haveria necessidade de investimento alto. Só para pegar detalhes, quer ver Pochettino? Vou te contar qual o valor de mercado do argentino que andou fazendo gols importantes nessa reta final. 4 milhões de euros, tá? Avaliado em 4 milhões, tem contrato até dezembro de 2027. O Fortaleza só aceita negociá-lo com uma boa compensação financeira. Mas Silva, boa noite, Nicola. Sobre a notícia que você trouxe ontem, de que houve uma mudança da meta esportiva do São Paulo com relação à Copa do Brasil. Isso vai fazer a meta de vendas divulgada subir? Acredito que não, tá, Tomás? Os caras ainda estão afinando os últimos detalhes dessa projeção orçamentária, que ainda vai passar pelo crivo do Conselho Deliberativo. Ela já foi aprovada pelo Conselho de Administração com algumas mudanças, entre elas essa que o Tomás está citando. Vocês devem ter visto rodando nas redes sociais a notícia de que o São Paulo tinha como uma das metas esportivas para 2026 chegar às semifinais da Copa do Brasil. Fui perguntar para uma pessoa do São Paulo, ela confirmou que inicialmente o São Paulo havia projetado chegar até as semifinais da Copa do Brasil, mas houve uma mudança a pedido do Conselho de Administração. O São Paulo foi mais conservador. Então, imagino que ele tenha colocado como meta esportiva para a Copa do Brasil chegar nas quartas. Com a lembrança de que os times que jogam na Série A do Brasileiro, eles estreiam na quinta fase da Copa do Brasil. A quinta fase antecede as oitavas. Então, para chegar às quartas, São Paulo precisa passar pela quinta fase, pelas oitavas de final. Se ele passar por 2 fases, ele já bate a meta de quartas de final. Tá bom? O Gilson Libório. Boa noite, Nicola. O São Paulo vai contratar um atacante e é o Pedro Rocha. Não. Pedro Rocha está a caminho do Curitiba, tá? São Paulo nem chegou a fazer proposta por ele. Grêmio, Curitiba e Atlético Paranaense foram os times que fizeram propostas oficiais. Marineia Ferreira. Boa noite, Nicola. E o Rigoni fica ou sai? Já tá fora. Dineno, Rigoni, Leandro e Luiz Gustavo estão fora do São Paulo, tá? Alguma possibilidade de o Cédric sair? Ele tem contrato, precisaria aparecer alguma proposta. O Jair Crispim está por aqui, o Paulo Azeredo também. Paulo Azeredo, que é membro do canal do Nicola. Boa noite, Nicola. Qual a lógica do São Paulo querer rejuvenescer o elenco sem pagar por direitos? Jogador sem contrato ou é ruim ou é velho. Cara, foi boa a sua observação. Vamos lá. Hoje eu estava conversando com uma pessoa do mercado que sugeriu um jogador para o São Paulo. E a justificativa do São Paulo foi, jogador tem 31 anos, não faz parte dos planos. E a gente está procurando jogador jovem e livre no mercado. E aí o Paulo Azeredo mata a charada. Ele falou a mesma coisa que eu ouvi dessa pessoa. Ou para o jogador estar livre no mercado, quase sempre é um jogador veterano. É o Marinho, é o Pikachu, enfim, entre vários outros. É o Luiz Gustavo. Jogador jovem dificilmente vai ficar livre no mercado. São Paulo vai ter muita dificuldade em encontrar jogador jovem livre no mercado, né? Severino Costa, Nicola, parece que o diretor do São Paulo vai ouvir proposta do empresário, deve ser Thiago Fernandes, do Diego. Severino, se você estiver falando do Diego Fernandes, esqueça, tá? Chance zero de Diego Fernandes fazer qualquer tipo de negócio com o São Paulo. O JFP Santos, o São Paulo vende mais alguém fora Tolói, Oscar e Wendel. O São Paulo está aberto a propostas, tá? A negociações. A ideia é tentar fazer pelo menos uma boa venda. A questão é, que jogador pode garantir uma boa venda ao São Paulo? Registrar que nos últimos dias São Paulo e Bahia fecharam o repasse em definitivo do Nestor, 5 milhões de euros foi quanto rendeu essa operação ao São Paulo, tá? 5 milhões de euros. Nestor que estava emprestado ao Bahia, o valor fechado seria um pouco maior, mas no final das contas bateram o martelo por 5 milhões de euros. O Tolói acabou de chegar, deve continuar. O Oscar, o São Paulo depende da posição dele, enquanto o Oscar não se posicionar. A gente não deve ter avanços em relação a essa história. Sobre o Wendel, também chegou agora, contrato recente, R$1 milhão por mês de salário, tá? A tendência é que o São Paulo acabe ficando com ele também. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.